Olá, aluno, e seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade sobre as frações. Na aula anterior, nós entendemos o que é fração, como achar o numerador e o denominador, e hoje nós vamos aprender a adição e subtração de números racionais, né? Que são as frações. Então, muitos alunos têm dificuldade em como somar ou subtrair as frações, mas tem algumas regrinhas bem simples que vai ali ajudar, que fica bem mais fácil, né? Bem simples e fácil de resolver as questões. Então, ao final desta aula, vocês serão capazes de somar e subtrair as frações com denominadores diferentes e com denominadores iguais. Então, pegue seu caderno, seu lápis, então nós vamos precisar anotar porque tem algumas regrinhas para não esquecer. Então, o nosso primeiro caso vai ser com frações com denominadores iguais. Qual é a regra para denominadores iguais? A nossa primeira regra é somar ou subtrair, somar numeradores e conservar os denominadores. Conservar o denominador. Lembrando, né, que o numerador é o que vai em cima e o denominador é o que fica embaixo. Só para relembrar. Então, nós temos nosso primeiro exemplo, que é 1/4 mais 2/4. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é se os denominadores eles são iguais ou diferentes. Porque se ele for iguais, nós iremos focar nestas duas regrinhas, né? Primeiro, somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Essa regra aqui é para os denominadores iguais. Então, aqui nós observamos que os denominadores, eles são iguais, né? Do 1/4, 2/4. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é somar os numeradores, que é igual, né? 1 mais 2, que é igual a 3. Então, nós vamos conservar o denominador. Que é o denominador? 4. Então, é algo bem simples quando se trata de denominadores iguais. Então, outro exemplo com a subtração é aqui, né? 7 décimo menos 3 décimos. Essa regra ela também se aplica tanto para adição quanto subtração, quando os denominadores eles são iguais. Então, a primeira coisa que nós temos que observar em uma fração se o denominador ele é igual ou diferente. Aqui nós podemos observar que o denominador eles são iguais. Então, 10 nós vamos conservar. Então, igual, vamos conservar o número 10. O que é que nós vamos fazer aqui na parte de cima? Nós vamos subtrair. Então, fica o quê?
7 menos 3 é igual a 4. Então, o denominador ele continua sendo 10. Na subtração, nós fazemos também a simplificação. A simplificação, a gente divide este resultado aqui por um número que ele consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador. No caso aqui, será 2. Por que 2? Porque 4 dividido para 2 é igual a 2. E 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, o resultado final simplificado fica 2 quinto. Entenderam? Na adição, não fazemos a simplificação, mas na subtração, nós fazemos a simplificação. Então, o caso 2 que nós temos é com denominadores diferentes. Então, quando os denominadores eles são diferentes, não podemos somar ou subtrair logo de cara, né? Primeiro, deveremos achar o MMC deste número para... Deixa eu copiar bem aqui a nossa segunda regra para não denominadores diferentes. Na nossa segunda regra, quando o denominador na verdade, eu vou colocar logo os 4 passos que nós precisamos fazer para primeiro subtrair ou somar. Então, o primeiro passo é encontrar o MMC. O MMC. O segundo passo é transformar as frações. Vamos aprender como transformar essas frações. O terceiro passo é somar os numeradores. E o quarto passo é manter o denominador. Quando eles são iguais, não precisamos fazer tudo isso, mas quando eles são diferentes, nós precisamos encontrar o MMC, segundo passo, transformar a fração, somar os numeradores e, por último, manter o denominador. Então, um exemplo, nós vamos resolver 1/3 mais 1/6. Então, podemos observar aqui que os denominadores eles são diferentes. Então, nós precisamos encontrar o MMC de 3 e de 6. Então, os múltiplos de 6, eles são 3, 6, 9, 12, por aí vai. E o de 6 começa pelo 6, o 12 e por aí vai também, né? Então, quando nós encontramos um múltiplo comum, que é igual, nós paramos, né? A gente não vai até lá o final. Então,
O múltiplo de 3 é 3, 6, 9, 12, que nós achamos. O múltiplo de 6, nós achamos 6 e 12. Nós paramos no 12 porque nós achamos já um número comum entre eles, que é o número 6. Então, 6 está no 3, é múltiplo de 3, e 6 também é múltiplo de 6. Mas aqui nós já temos o número 6. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar a fração. Então, o 3 nós iremos apagar e no lugar do 3 nós vamos colocar o 6. Por quê? O 6 nós já temos e apenas vamos substituir o 3. Então, aqui nós já temos uma fração que tem denominadores iguais. Então, professor, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos conservar o nosso denominador, né, que ele é igual, ou manter o denominador, é a nossa quarta regrinha, e nós vamos o quê? Somar os nossos numeradores. Aqui, né, é 2. Então, nós vamos somar os nossos numeradores, que é 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, o nosso resultado aqui da nossa fração, com denominadores diferentes, é 3/6. Então, assim, né, fica mais fácil. Então, outro exemplo com adição, e agora nós vamos com a subtração. A subtração ainda tem a outra regrinha, né, que dá a simplificação. Então, a outra fração é 3 quartos dois sextos três quartos e 1/4, que é igual. Aqui, só para nós recapitular, aqui nós temos uma fração que tem denominadores iguais. Então, nós vamos, só para recapitular, manter o nosso denominador, que é 4, e vamos subtrair ou somar os numeradores. No caso, nós vamos subtrair, que é 3 menos 1, que é igual a 2. Mas não termina aqui quando é subtração, nós precisamos simplificar. Então, um número que nós podemos simplificar é dividir 2 por 2, que é igual a 1. E 4 dividido para 4, para 2, é igual a 2. Então, essa fração, ela fica 1/2. Então, entendam que quando é uma subtração, ela precisa ser simplificada. E quando eles são denominadores diferentes, você precisa encontrar o MMC, transformar essa fração e somar os numeradores e depois manter o denominador. Então, uma situação problema é que nós possamos imaginar a seguinte situação. Se João comeu 2/3 de uma pizza, né? João comeu 2/3 de uma pizza. João comeu 2/3 de uma pizza. Maria
comeu 1/3 dessa pizza. Quanto da pizza foi consumido? Como nós vamos achar esse resultado? Então, nós olhamos aqui, né, que os denominadores são iguais, né? 2/3, 1/3. João comeu 2/3 da pizza e Maria comeu 1/3 da pizza. Então, nós precisamos colocar 2/3 mais 3/3, né? Porque a pergunta está pedindo quanto da pizza João e Maria comeu. Então, vamos manter o nosso denominador e somar os nossos numeradores. Então, fica 3/3, ou seja, a pizza foi consumida, toda consumida, porque nós temos 3/3, a pizza era em 3 pedaços e foi consumida 3 pedaços dessa pizza. Então, outra questão é, uma pessoa ela comeu 3/8 de uma pizza. Quanto falta para completar a pizza? A pergunta já é diferente, né? Então, ela comeu 3/8 de uma pizza e está faltando quanto para completar essa pizza? Se ela comeu 8/8, 3/8, para essa pizza ficar inteira, quanto está faltando? Então, se a pizza inteira ela corresponde 8/8. Então, essa aqui é a pizza inteira. Então, nós precisamos fazer 8/8 menos 3/8, que fica 8 menos 3 é igual a 5 e 8 são denominadores iguais, apenas mantemos. Então, a pizza, ela foi consumida, tá faltando para completar a pizza 5/8. Então, hoje nós podemos aprender que as frações, elas estão em diferentes momentos da nossa vida, né? Várias situações, e tem algumas regrinhas, que é quando os denominadores eles são iguais, nós apenas mantemos. E quando os denominadores eles são diferentes, nós precisamos encontrar o MMC, depois nós temos que transformar essa fração, nós precisamos manter o denominador e, por último, simplificar essa fração, né? Então, é algo bem fácil, só levar algumas regrinhas e fica muito mais fácil. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês até na próxima aula.